Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estaremos gravando o quarto áudio da leitura do livro Como Lidar com Pessoas Manipuladoras. Estarei falando sobre como reconhecer agendas agressivas. Aceitar o caráter fundamental da luta pelas coisas que desejamos e conhecer melhor as maneiras sutis e veladas que as pessoas podem usar e de fato usam todos os dias para disputar em várias de suas empreitadas e relacionamentos pode expandir consideravelmente nossa consciência. Aprender e reconhecer e enfrentar um movimento agressivo em quaisquer das diversas batalhas da vida se mostrou uma experiência essencial de empoderamento para as vítimas de pessoas manipuladoras com as quais trabalhei. Trata-se de como elas conseguiram finalmente se libertar do domínio de seus manipuladores, adquirir e controlar o impulso necessário de autoestima, reconhecer a agressão inerente no comportamento do manipulador e se tornar mais consciente das maneiras furtivas e astutas que os manipuladores usam para nos agredir é de extrema importância. Não reconhecer e não classificar apropriadamente os movimentos sutis de manipulação faz muitas pessoas interpretarem erroneamente os manipuladores e, portanto, falharem na hora de dar uma resposta apropriada. Reconhecer quando e como os manipuladores estão lutando é fundamental para se sair bem em qualquer situação em que eventualmente nos vejamos envolvidos com esses indivíduos. Infelizmente, tanto profissionais de saúde mental quanto leigos muitas vezes falham em reconhecer as agendas e ações agressivas dos outros. Isso acontece em grande parte porque fomos pré-programados para acreditar que as pessoas só exibem problemas de comportamento quando estão perturbadas ou angustiadas com alguma coisa. Também aprendemos que as pessoas só agridem quando são atacadas de alguma forma. Assim mesmo, quando essa intuição nos diz que alguém está nos atacando sem nenhum motivo razoável ou simplesmente tentando nos subjugar de alguma forma, não aceitamos de pronto essas ideias. Muitas vezes começamos a ponderar sobre o que estaria incomodando tanto aquela pessoa a ponto de fazê-la agir de forma como age. Podemos até mesmo nos perguntar o que teríamos feito ou dito que pudesse ter ameaçado aquelas pessoas. Tentamos analisar a situação incansavelmente em vez de apenas responder ao ataque. Quase nunca pensamos que a pessoa está simplesmente lutando para conseguir o que quer ou ganhar algum tipo de vantagem. E quando olhamos para essa pessoa e a vemos antes de tudo como alguém magoada, esforçamo-nos ao máximo para entender a situação em vez de tratar de cuidar de nós mesmos. E muitas vezes não apenas enfrentamos problemas para reconhecer as atitudes agressivas das pessoas, como também temos dificuldades para discernir o caráter iminentemente agressivo de algumas personalidades. O legado de Freud tem muito a ver com isso. As teorias freudianas, assim como as de outros que expandiram seu trabalho, por muito tempo influenciaram fortemente o campo da psicologia e das ciências
sociais relacionadas. Os princípios fundamentais dessas teorias clássicas psicodinâmicas e sua estrutura característica, a neurose, impregnaram-se na consciência das pessoas e diversos termos psicodinâmicos introduziram-se no vocabulário cotidiano. Essas teorias também costumam haver todos, pelo menos até certo ponto, como neuróticos. Indivíduos neuróticos são pessoas demasiadamente inibidas que sofrem de uma angústia excessiva e irracional, ou seja, um medo não específico, uma culpa e uma vergonha no que se refere a expor seus instintos básicos ou tentar satisfazer suas necessidades e seus desejos. O impacto perverso de generalizar ao extremo as observações de Freud sobre um grupo pequeno de indivíduos excessivamente inibidos em um amplo conjunto de hipóteses sobre as causas dos problemas psicológicos de todos não deve ser exagerado. Entretanto, essas teorias têm permeado de tal forma nosso pensamento sobre a natureza humana, e em especial as teorias da personalidade, que, quando a maioria de nós tenta analisar o caráter de alguém, automaticamente começamos a pensar em termos de quais medos podem estar perturbando essa pessoa, que tipos de defesas ela usa e quais situações psicologicamente ameaçadoras ela pode estar tentando evitar. A necessidade de uma nova perspectiva psicológica. As teorias clássicas da personalidade foram desenvolvidas durante uma época extremamente repressiva. Se houvesse um lema para o período vitoriano, esse seria: nem ouse pensar nisso. Naquela época, era de se esperar que a neurose fosse mais prevalente. Freud tratava indivíduos que estavam tão tomados por vergonha e culpa por uma causa de suas necessidades primitivas, que alguns chegavam a ficar histericamente cegos, de modo que não correriam o risco de colocar os olhos lascivos em seus objetos de desejo. Mas os tempos certamente são outros. O clima social de hoje é bem mais permissivo. Se houvesse um lema para nosso período, esse seria o popular, que uma marca de roupas e necessários esportivos e acessórios esportivos proferia em sua mais famosa propaganda. Algo como apenas faça. Muitos dos problemas que têm chamado a atenção dos profissionais de saúde mental nos dias de hoje são menos o resultado de medos e inibições irracionais individuais e mais o efeito do autocontrole deficiente que uma pessoa tem de seus instintos básicos. Em outras palavras, os terapeutas se veem cada vez mais tendo de tratar indivíduos que sofrem de muito pouco e não de demasiada neurose. Por exemplo, indivíduos com algum tipo de distúrbio de caráter. Como consciência disso? As teorias clássicas de personalidade e suas
prescrições para ajudar as pessoas transtornadas e alcançar uma saúde psicológica melhor têm se provado limitadas no que se refere a muitos dos distúrbios de caráter atuais. Alguns profissionais de saúde mental podem precisar superar preconceitos significativos para reconhecer melhor e lidar de modo mais eficaz com o comportamento agressivo e agressivo dissimulado. Os terapeutas que tendem a ver qualquer tipo de agressão não como um problema em si, mas como um sintoma de uma inadequação íntima, de uma insegurança ou de um medo inconsciente, podem se concentrar tão fortemente no suposto conflito interno de seu paciente que acabam negligenciando os comportamentos agressivos responsáveis pelos problemas. Os terapeutas cuja formação os doutrinou excessivamente na teoria da neurose podem enquadrar de forma incorreta os problemas apresentados. Podem, por exemplo, presumir que uma pessoa que passou a vida toda buscando agressivamente a independência, resistindo a obedecer aos outros e extraindo o que podia dos relacionamentos, tem se sentir obrigada a dar algo em troca, deve necessariamente estar compensando um medo de intimidade. Em outras palavras, baseada na teoria da neurose, os terapeutas veriam um lutador violento e abusivo como um fugitivo aterrorizado, uma interpretação que claramente não alcança a essência da situação real. Não é nem apropriado nem útil generalizar ao extremo as características das personalidades neuróticas na tentativa de descrever e compreender todas as personalidades. Precisamos parar de tentar definir todo tipo de personalidade a partir de seus grandes medos e das formas de defesa desses medos. Precisamos de um quadro teórico completamente diferente se quisermos, de fato, compreender, enfrentar e tratar as pessoas que lutam demais em oposições àquelas que acovardam e fogem demais, ou mostrar exatamente esse quadro teórico no capítulo 1 e apresentar inúmeros tipos de personalidades agressivas cuja constituição psicológica das personalidades mais neuróticas. É dentro desse quadro que o leitor poderá compreender melhor tanto a natureza dos indivíduos como distúrbios de caráter em geral, quanto o traço distintivo das pessoas manipuladoras, que denominam personalidades agressivas dissimuladas. Espero apresentar essa nova perspectiva não apenas em um estilo de fácil compreensão pelo público leigo em busca de entender e enfrentar uma situação difícil, mas também de uma maneira que possa mostrar útil para profissionais de saúde mental em busca de novas intervenções terapêuticas. Pessoal, escrevam nos comentários sobre a leitura desse tema que acabei de ler. Um grande beijo da tia Gil. Tchau!